Hoje a gente vai ver como funciona o contrato futuro do índice americano S&P 500 operado aqui na B3. Vamos lá? Antes de mais nada, o índice S&P 500 é um dos principais índices, se não o principal índice de ação do mundo. Ele pega as 500 principais empresas listadas na Bolsa Americana. Esse índice é uma carteira teórica dessas 500 principais empresas. E aí cria-se um contrato futuro que é quantas pessoas esperam que, na data de vencimento desse contrato futuro, baseado nesse índice, todo esse índice vai estar custando. Na prática, tanto o índice quanto o contrato futuro vão andar bem próximo. É como se o índice valesse X e o contrato futuro valesse X mais uma pequena taxa de juros ali até o vencimento. Tá, mas como é que funciona esse microcontrato? Bom, vamos primeiro olhar a parte financeira aqui a cada um mini contrato que você comprar ou vender. Então vamos lá, um microcontrato. Vamos supor que esse microcontrato esteja valendo 4.200 pontos. E cada microcontrato negociado aqui, você vai ver a cotação, 4.200 pontos, vai ser uma cotação bem parecida com a cotação do contrato, desse mesmo contrato negociado lá na Bolsa Americana. Tem um contrato futuro que esse nosso contrato é baseado nele. Então, beleza. 4.200 pontos. O tamanho do contrato é de 2,5. E aí, a gente pegando quanto que vale o dólar hoje em dia, convertendo para real, vamos dizer que vale a R$5. Então, com 4.200 pontos vezes 2,5 vezes 5, a gente chega a um financeiro de R$52.500 por microcontrato operado. Mas por que eu compraria o contrato futuro e eu não compraria uma ETF, por exemplo, IVVB11, que eu também fico exposto ao S&P 500? Porque às vezes você não quer desembolsar aquele caixa. E aí, por característica do mercado futuro, você opera baseado em margem. Você não precisa ter todo aquele financeiro que eu acabei de mostrar, por exemplo, de R$52.000 na conta para comprar um mini contrato. Se você tiver só a margem exigida como garantia, você pode se expor a esses R$52.000 e deixar lá as suas garantias para fazer essa operação. E além disso, muitas pessoas gostam de se alavancar. Deixa eu mostrar como é que isso funciona. Então vamos pegar ali aquele exemplo de R$52.500 naquelas circunstâncias que eu acabei de mostrar. Com R$52.500, a Bolsa vai pedir mais ou menos R$7.000, hoje é isso que ela pede, tá? De garantia. Então se você tiver R$7.000 em um CDB, se você tiver R$7.000 em ação, a ação sofre deságio, mas se você tiver R$7.000 de garantias na Bolsa, ela vai permitir com que você compre um contrato que equivale a R$52.000. Então, com R$7.000, você se alavanca, você se expõe a R$52.000. Isso dá, se a gente dividir 52.500 por 7.000, aproximadamente 7,5 vezes a alavancagem para esse microcontrato. Importante ressaltar que essas margens elas podem mudar sem nenhum aviso prévio, tanto da corretora quanto da Bolsa. Eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre chamada de margem. Eu vou deixar no final do vídeo se você quiser entender um pouquinho mais sobre dinâmica de margens e garantias. Legal, falamos sobre a exposição financeira do contrato e a alavancagem. Vamos ver como é que você faz para achar o código lá quando você for operar no home broker. O código vai ser WSP mais uma letra mais um número. A letra é correspondente ao mês de vencimento do contrato. Só tem 4 vencimentos, ele segue exatamente o vencimento do contrato negociado lá na Bolsa Americana CME. E aí vai ser H para março, M para junho, U para setembro e Z para dezembro. E o número, na verdade, vai ser o ano de vencimento. O microcontrato tem vencimento na terceira sexta-feira do mês de vencimento e você pode negociar até esse dia. O ajuste diário desse contrato é com base no fechamento, no preço de fechamento da B3, aqui da B3. Já o preço de vencimento é com base no preço de vencimento do contrato lá na Bolsa Americana, na CME. Acho que você já está começando a entender bem como é que funciona esse contrato. Vamos falar agora da variação financeira por ponto por contrato. Então, na variação financeira por ponto por contrato, a gente vai pegar o número de pontos, vai multiplicar por 2,5, que é o tamanho do contrato, depois a gente vai converter
para real, a gente vai ver quanto é que está o dólar em real. Então, se a gente tivesse feito uma operação e ganhado 10 pontos, vezes 2,5, vezes $1 a R$5, a gente teria R$125 de lucro. Entendido a variação financeira por ponto por contrato, então eu sei quanto que eu ganho e quanto eu perco a cada ponto que varia ali no S&P. Agora vamos falar sobre o ajuste diário, que é um ponto muito importante desse microcontrato, especificamente porque ele é dolarizado. O que é o ajuste diário? É como se a bolsa encerrasse todos os dias a sua posição e você começasse uma posição nova a partir do fechamento do dia anterior, no caso desse microcontrato. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Então, vamos supor que no primeiro dia eu comprasse um microcontrato a 4.200 pontos. E aí, no final desse dia, ele terminasse a 4.100 pontos. Então, eu perdi 100 pontos nesse dia, continuei comprado no contrato, vezes 2,5, que é o tamanho do contrato, vezes $1 a R$5, eu chegaria a um prejuízo de R$1.250. Então, eu ia ter um débito no dia seguinte, amanhã desse dia, de R$1.250. Então, teria esse desembolso de caixa. Só que eu continuei posicionado. No outro dia, eu tive um crédito de 50 pontos e aí o dólar ele foi para R$ 5,10. Então, eu tive um crédito de, na verdade, R$ 662,50. Continuei posicionado e aí no terceiro dia eu acabei vendendo ali, ou então eu terminei o dia vendendo no fechamento, vendi a 4.300 pontos, tive um ajuste positivo de 150 pontos do WSP e o dólar ele tinha ido para R$ 4,90. Eu tive um crédito, eu teria um crédito, né, se reposição, teria um crédito de R$ 2.025. Meu resultado total na operação é a soma desses ajustes, e aí seria R$ 1.225. Diferente de outros contratos que você pode simplesmente pegar o seu preço de abertura da posição e diminuir o preço de fechamento, desconsiderando os ajustes, como esse contrato é dolarizado, se você fizer isso, você vai chegar a um valor diferente. Então, por isso, você tem que sempre fazer a conta certinha do ajuste diário, trazendo para real ele. Então, exemplificando, se eu pegasse nesse exemplo e calculasse em cima da abertura menos o fechamento, abri a 4.200, fechei a 4.300, com um dólar na abertura a 5 e no fechamento a 4,90, eu chegaria a um financeiro de R$ 175 de resultado positivo, o que não é verdade. Eu realmente, nesse exemplo, teria ganhado R$ 1.225. Como consideração final sobre esse microcontrato, ainda não é um contrato tão operado aqui por pessoas físicas. Tem muita liquidez, só que se você for pegar o book para operar, você vai ver que o book não é tão cheio quanto você está acostumado em mini índice, mini dólar. Então você tem que tomar cuidado na hora de agredir o mercado, você pode pagar um pênalti ali do spread. Vou mostrar rapidinho uma tela de um Profit Chart, de um replay de mercado de um dia passado, para você entender o que eu estou falando. Essa aqui é a tela do Profit Chart, eu puxei um replay de mercado, aqui é como se fosse 9h38 do dia 8 de junho de 2021, e eu estou mostrando para você aqui como que esse contrato é pouco negociado ainda, tem poucos negócios. Esse daqui é o Times and Trade, mostra todos os negócios do dia até o momento. Até esse momento, 9h38, não estava nem cheia essa lista aqui, ou seja, poucos negócios ocorreram. E aqui é o book de ofertas, melhor comprador com melhor vendedor, você vê que tem uma diferença entre melhor comprador e melhor vendedor. Quando um ativo é muito negociado, o book está muito cheio, né? A gente vê aqui que tem uma pequena diferença entre comprador e vendedor. A menor diferença que pode se negociar esse ativo é de 0,25 pontos. A gente vê aqui 2 ticks, né, 0,50. A gente pode ver mais, a gente pode chegar a ver quase 1 ponto de diferença entre comprador e vendedor. Isso é uma coisa a se ficar atento quando for negociar o contrato, para você não pagar esse spreadzinho de diferença. E aí, se você quiser comprar, é bem simples, você clica aqui na parte de cima em comprar, você vai ver o book de ofertas, se colocar a senha aqui já, vamos supor que eu queira comprar a mercado mesmo, não me importa em pagar aquele spread, não vai ser nada absurdo, então eu vou lá, clico em comprar e pronto, estou na operação. Você vê que como eu paguei um spread a mais, eu já saio meio que perdendo 2,50 porque o preço logo ajusta. Muito cuidado na hora de comprar a mercado nesse contrato. E esse contrato é um contrato com muita liquidez.
Não pense que porque o book está vazio, não vai conseguir operar direito. Você vai pagar um spread, mas você vai ter muita liquidez, porque ele é um contrato que é baseado num contrato lá de fora, no mercado mais líquido do mundo praticamente, que é o mercado americano. Então, sempre vai ter alguém fazendo arbitragem disso, vai ter um market maker para esse contrato. Então, não se preocupa com liquidez, só se preocupa com o spread que você pode pagar se você quiser ficar entrando e saindo do mercado. E só por curiosidade, dá uma olhadinha aí no gráfico do S&P com o gráfico do S&P futuro que a gente opera aqui na nossa bolsa e vê como que eles são bem similares, inclusive com o valor de cotação. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero de verdade que eu tenha contribuído para você com esse conteúdo. Qualquer dúvida, crítica ou elogio, por favor, deixe aí nos comentários e eu vou responder o mais rápido possível. Até a próxima!